Olá a todos que nos assistem pelo YouTube e nos ouvem pelo Spotify. Bem-vindos ao nosso quarto episódio de podcast da Rota 405. Hoje a nossa edição irá abordar um assunto voltado para uma das nossas vertentes de ensino sobre a corrida de orientação, a vertente capacitação. Iremos percorrer uma rota contendo uma história inspiradora de sucesso e dedicação. Nosso convidado de hoje é nada menos que o primeiro cliente conquistado pela Rota 405. E recebê-lo aqui tem um grande significado para nós. Um convidado especial representado por pessoas excepcionais. Eu acompanho o trabalho deles e vejo o empenho dedicado na estrutura oferecida aos alunos, na entrega que eles têm, na entrega que eles fazem aos alunos deles. E o resultado disso, gente, a melhor aprovação, tanto em quantidade quanto em qualidade, e os alunos formados por eles partem para seus cursos sabendo exatamente o que irão encontrar em suas futuras escolas, as suas escolas de formação. Aguardem 15 segundos para a nossa vinheta e eu já volto contando quem é o nosso convidado. Estamos de volta e é com grande prazer que eu anuncio o nosso convidado especial de hoje. Eduardo Ramos, diretor do Esparta Concursos Militares, Rafael Paes, seu coordenador e educador físico. Prepare-se para uma conversa repleta de insights valiosos e da preparação, né, para concursos militares. O Esparta e o impacto, né, da corrida de orientação nesse processo. Vamos lá conversar então com os nossos convidados, então, né, nesse bate-papo de hoje, né, e convido aí o Ramos. O Ramos prefere estar primeiro nome ou segundo nome, Ramos? Pode ser Ramos, que eu só me conheço por Ramos, né? Até porque são os dois militares. E o aqui, Rafael então... Paes. Nome de guerra. Paes, nome de guerra. Eles falam nome de guerra, né? Porque, na realidade, todos nós, o Rafael Paes, o Eduardo Ramos, eu, Giovanni Dornelles, né? Todos nós somos de origem militar. Eu já apresentei aqui, disse para vocês que a corrida de orientação ela vem do meio militar, não é um esporte militar, mas vem do meio militar, né? E hoje nós estamos aqui, só que hoje nós estamos aqui conversando como a Rota 405, a empresa Rota 405, a assessoria esportiva, né? Conversando então com os nossos clientes Esparta, né? Sejam bem-vindos então ao nosso canal de podcast. Não tem como eu apresentar, né, formalmente o currículo de vocês, né? Currículo vasto, intenso, né? E eu tive outra vez a oportunidade de falar com um outro convidado com um currículo excepcional e eu disse assim, eu vou ter que abreviar um pouquinho o currículo, porque senão o podcast vai ser de currículo, né? Vamos lá então, vamos falar de Esparta e vamos falar do seu diretor, vamos falar do seu coordenador do curso e do preparador físico, né? Como eu disse, eu não irei apresentar formalmente, mas é importante, né, para que nós possamos apresentar para o nosso público, para os nossos ouvintes, quem é a equipe espartana. É assim que vocês gostam de... Isso, somos equipe espartana. Equipe espartana. Então, o Eduardo é mestre e doutor em letras, possui pós-graduação em ciências militares, graduação em letras e licenciatura plena, graduação em bacharel em administração de empresa e ciências militares, possui um livro publicado, prêmios e títulos honoríficos, trabalhos publicados em anais de eventos, artigos para jornais de notícias e tantos outros aí, trabalhos publicados, né Ramos? Nessa vida aí. E na constituição, né, do topo da pirâmide espartana, né? Temos aí a composição, né? O Rafael. O Rafael ele também possui um currículo excepcional. Conheço o Rafael aí há vários anos, desde 1999, né, Rafael? Isso. Quando chegou lá no 7º BIB Santa Maria, aspirante oficial.
acelerado que era uma loucura, velho. O bicho... Por isso que dá certo pra trabalhar comigo. O bicho era insano, o cara é o mesmo ritmo. O bicho era insano. Eu tenho uma história que eu gosto de contar dele, talvez se tiver oportunidade eu conte aí. É excepcional. E ele dizia assim, né, vocês eram a casta, né? Vocês eram a casta, vocês eram... mas eu gosto. Mas graças a Deus fizemos uma amizade espetacular. Tivemos a oportunidade de trabalhar fora também em Macapá. E depois... Clevelândia do Norte, Clevelost, mais conhecido como Clevelost. Bom, né? O Rafael é bacharel em Ciências Militares, bacharel em Licenciatura em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso do Programa de Princípios e Prática de Pesquisa em Harvard. Olha só, rapaz. Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano e é doutorando no Instituto de Cardiologia. É isso aí. E foi baseado naquele trabalho que tu tinha ideia de fazer quando estava lá em Macapá ou tu mudou a tese? Não, mudei. Totalmente. Mudou? Totalmente. Aí eu fui para a área inicialmente a área do infarto, do miocárdio, e depois eu mudei para insuficiência cardíaca. Olha só. Agora fazendo uma revisão sistemática sobre insuficiência cardíaca. Bacana. Exercício físico e insuficiência cardíaca. E você também é responsável pela preparação física dos candidatos aprovados na SpaceX. Eu pergunto o seguinte, o curso Sparta não é só SpaceX, né? Não. O Sparta, ele prepara para carreiras militares para aqueles jovens que já possuem o ensino médio. Então nós temos lá preparação para SpaceX, para ESA, para EAR, que é a Escola de Sargentos da Aeronáutica, para a Escola Naval, para a EFON, para o ITA e para o IME. Então a gente tem... E agora nós estamos, inclusive, com a turma da Brigada Militar. Então a gente lá não trabalha com os pequenos. A gente não prepara para colégio militar, não prepara para EPICAR, ainda que alguns alunos nossos comecem a se preparar antes, né, dos 18 anos, e eles façam concursos como, por exemplo, para EPICAR. Esse ano a gente teve um aluno que foi aprovado no EPICAR. Né? Mas assim, não que a gente prepare especificamente para EPICAR. A gente trabalha com aquele jovem que já está buscando a sua decisão profissional. Né? Então a gente faz esse trabalho já com um público mais adulto. Né? E eu vi aqui uma das tuas tarefas lá, Rafael, Paz, é que tu é preparador físico para os alunos aprovados na SpaceX. Para os demais cursos, vocês não fazem essa preparação ou a preparação é diferenciada em relação à da SpaceX? Não, conforme cada edital que tem para o concurso, existe as especificidades, né? Mas assim, em linhas gerais, a preparação é a mesma, né? É claro que como o maior efetivo que a gente tem é o pessoal da SpaceX, a gente oferece para os militares, os alunos da SpaceX, né? Mas a gente também oferece para os alunos da ESA, tanto que o que a gente faz esse ano, né? Como esse ano eu comecei a integrar o curso, a gente faz uma preparação individualizada ao longo do ano. Então, por exemplo, quando inicia o curso, a gente propõe a seguinte ideia, a gente sabe que vocês terão um teste físico, aqueles que forem aprovados no exame intelectual, e vocês precisam se preparar, porque é um critério de seleção. Vocês poderão ser reprovados no teste físico. Então, por meio de aplicativos, que é o MFit Personal, você pode desenvolver um trabalho individualizado para os alunos que desejam. Então, ao longo desse ano, eu vim trabalhando com alguns alunos, uns começam, param no meio do caminho, outros começam no meio do caminho e vão até o final, porque ele vê da importância que tem a parte física, e depois que sai o resultado oficial de cada concurso, a gente faz esse treinamento de maneira presencial. Então quer dizer que alunos aprovados no Sparta têm uma continuidade, porque a gente inclusive, a gente que trabalhou em concurso, né, a gente sabe que existe uma grande reprovação, né, pós-concurso, né? Isso. Porque você passa no concurso. Eu tive dentro da minha família já também uma prima que passou no concurso e rodou no físico. Isso. Então o Sparta tem essa continuidade pós-concurso. Isso é mais preparação física. Isso é mais comum do que a gente pensa. O aluno se preocupar tanto com a parte cognitiva, só estudar, acredita que passar na prova objetiva, né? E deixa de lado a parte física. E aí, às vezes, se a pessoa não tem o Paz é mais talhado até para não falar sobre isso aí, mas assim, eu acho que se ele não tem ali, já tinha, né, digamos assim, uma genética, né, um condicionamento, né, uma memória muscular, uma memória de treinamento, ele muitas vezes, nesse curto espaço de tempo entre o término
do ano letivo ali, da parte escrita, né? Da prova escrita, na parte cognitiva. E o início e até a prova física, esse lapso de tempo aí, muitas vezes ele não consegue correr atrás do prejuízo. Para a pessoa que já corria, que já fazia atividade física, de repente, assim, um mês para ele volta top. Mas tem camaradas que, de repente, não conseguem. Precisaria 4, 5 meses. E aí ele terminou, fez a prova em setembro, e é ali que ele começa a se preocupar com a parte física. E o teste físico, às vezes, é em janeiro. Não é isso? Em janeiro. Às vezes ele não consegue. Barra, por exemplo, né? E a própria corrida. Se a pessoa tem um problema de peso, nós já tivemos problemas de alunos com sobrepeso. Então, aí vem a importância do trabalho que o PAIS faz lá, né? Inicialmente, aí, quando o PAIS foi contratado, ele foi contratado apenas para essa parte física, né? Até pelo currículo dele, a gente já conhecia o PAIS, a gente tinha, meu colega, né? Uma coisa que eu não falei ainda, mas ele é meu colega de turma na MAN, né? Então ele já é conhecido pelo padrão de excelência na parte física, né? De conhecedor, né? Da parte física. E eis que nos encontramos em Porto Alegre, no Colégio Militar, e ele já estava indo para a reserva, eu já estava na reserva, ele estava indo para a reserva. E aí ele começou fazendo essa parte física. E a gente começou a ver a diferença dos nossos alunos. Porque quando o aluno é estimulado na parte física ao longo do ano, até para o próprio estudo, já muda, né? Eu acho que quando ele faz atividade física, aquilo ali já é um jeito que ele tem de desestressar ao longo do ano. Porque é uma carga grande de matérias, é uma pressão que não necessariamente os pais colocam, uma pressão que o próprio candidato se coloca de passar. Não é? E isso ajuda muito. Então, essa preparação física, ela não é pós-concurso, ela é continuada durante o concurso. Ela é contínua desde o início do ano. Quando a gente inicia o curso, a gente oferece isso para o aluno, e aí o aluno tem que entrar nesse aplicativo, fazer o cadastro dele, trazer um retorno médio, se ele tem condições físicas para isso, e a partir daí a gente inicia um trabalho, conforme a disponibilidade dele. Claro que a intensificação desse trabalho, ela é feita após o concurso, de maneira presencial. O que a gente verifica hoje? Por exemplo, nós pegamos a nossa geração, a gente gira mais ou menos na mesma idade, a gente não precisava dessa preparação física. Porque a nossa infância, o que a gente vinha fazendo antes de decidir pela carreira militar, ela já te dava um lastro físico, que a gente chama. Porque você corria, você jogava bola, você pulava o famoso passeio do macaco que você fazia. Então você ia fortalecendo as musculaturas envolvidas num determinado teste físico. A geração atual, ela não tem isso. Nós temos a internet, temos o computador. Hoje os caras jogam futebol e fazem golaço, tudo. Mas tela. Nas 4 linhas eles não fazem isso, quando eles estão praticando. Então tu vê que cada vez mais há uma necessidade de uma preparação específica para qualquer tipo de concurso. E como no concurso militar a gente já conhece como é que funciona, então a gente facilita esse processo. Então a gente vê que a geração atual, ela tem um lapso físico muito grande. Porque ela não tem uma memória muscular vindo da época de infância. Então muitas vezes ela tem que desenvolver determinadas musculaturas para aquele teste específico. E isso requer tempo. Alguns entendem isso e fazem isso ao longo do ano, e outros deixam para fazer em cima da hora. E aí, lógico, aí você tem a tal da canelite, você tem uma sobrecarga de exercício, aí tu tem que ponderar, não fazer exercício todos os dias, fazer 2, 3 vezes por semana, ou seja, realizar uma carga de treinamento que ele possa suportar e ao mesmo tempo ele possa ter o desempenho que a gente espera para ele poder fazer o concurso. Na nossa época, os concursos, o teste físico, ele era feito dentro de cada local, vamos dizer assim, dentro de cada guarnição, e você chegava lá já pronto. Hoje não. Devido a essa, vamos dizer assim, disparidade que estava tendo da comissão de aplicação em cada local, o que o Exército entendeu? Vamos centralizar todo mundo e nós vamos ter uma comissão e nós vamos aplicar esse teste. E aí o que torna, devido ao quê? Da grande disparidade que havia. Então, torna o processo mais lícito, mas ao mesmo tempo mais exigente em relação aos índices que deverão ser atingidos, né? E graças a Deus, até o presente, a gente tem obtido aí 99% daqueles que realizam esse treinamento chegam lá no local e conseguem atingir os objetivos. Por quê? Porque não é um caminho de mão única. Tem o que nós fazemos e aquilo que o aluno quer fazer. E uma coisa importante, só para complementar, artigos científicos, eles falam isso, que a prática do exercício físico regular, ele melhora cognitivamente.
Então, o aluno, ele também tem um bom desempenho intelectual, que é muito exigido ao longo do ano, se também ele tiver uma prática de exercício. Bah. Claro que você colocar isso na cabeça da juventude hoje, mas aqueles que seguem, eles conseguem comprovar isso efetivamente. Bacana, sucesso para vocês nessa metodologia. Tu sabe, Ramos, que eu posso testemunhar a capacidade do Paz, porque eu segui uma metodologia de treinamento dele em 2014, e eu com 40 e poucos anos, né, eu não vou dizer quantos anos, passei um dos testes mais difíceis, que é o teste físico para o paraquedismo. Sim. E eu tinha 40 e poucos anos, eu era subtenente na época. Eu e outro subtenente passamos. O outro era diferenciado, ele já tinha um condicionamento físico diferenciado, mas eu sempre tenho que trabalhar mais para atingir os objetivos, porque por conta da minha genética, por conta da... Então eu tenho que fazer um esforço mais. E eu segui o cronograma do Paz e passei com sucesso. Eu digo assim, cara, foi muito bom, cara. Só para te ter uma ideia, né? Eu vou contar... o dia do teste físico do paraquedismo, o dia da corrida, tinha o TAF. E no mesmo dia estava marcado o teste físico a corrida do paraquedismo. E eu disse, eu vou ter que fazer a corrida fora ou vou ter que fazer um no outro dia, né? Sim. E eu queria matar os dois coelhos com uma cajadada só, né? Nada contra os coelhinhos, viu? E aí eu falei com o presidente da comissão se eu podia correr o TAF de calcicoturno e continuar fazendo a corrida do teste físico do paraquedismo, né? Daí ele só fala com o Paz lá, o Paz é que tá aplicando o TAF. Aí eu fui lá, eu posso correr o TAF de calcicoturno, era major na época, né? Major, eu posso correr o TAF de calcicoturno, porque daí eu quero continuar correndo, né? O major que tá aplicando o teste tá lá na ponta, lá, ele vai continuar cronometrando. Ele disse, pode, faz do jeito que tu quiser aí. Eu fui lá e passei, fiz o TAF de calcicoturno, então assim, eu testemunho, eu consigo tô aqui para testemunhar aí não adianta você fazer o cronograma e a pessoa não colocar em prática. Exatamente. Né? Não é unilateral, dois, né? Unilateral. Tá aqui a tua planilha e você, de posse da planilha, atinge o objetivo. Não, você tem que suar a camiseta, então eu posso testemunhar. Mas falando de Esparta, do curso Esparta, Ramos, de onde é que veio o insight, de onde é que veio a ideia? É um trabalho de longa data? Olha, eu vou te contar, falando assim, sinceramente, eu nasci para ser professor. Pelo teu currículo ali eu vi que... Eu nunca pensei em ser diretor de curso. Parece mentira, mas nunca foi assim um objetivo da minha vida. Eu me preparei para ser professor. E para ser professor, quando cheguei a tenente coronel, eu disse, agora eu vou para a reserva e vou me dedicar a uma outra área. Né? Então logo eu pude pedir a reserva proporcional, e aí eu realizei um sonho que era poder ensinar língua portuguesa. Então eu me dediquei para essa área, fiz mestrado, fiz doutorado, né? E quando eu fui para a reserva, algo mudou na minha vida. Eu disse, cara, agora eu não trabalho mais para ninguém. Eu vou trabalhar para mim mesmo. Aí foram várias as hipóteses que foram levantadas, né? Inclusive a de voltar a dar aula, como fui convidado lá no Colégio Militar de Porto Alegre para dar aula. Também foi uma das coisas que me pesou bastante. Eu confesso que eu balancei, porque eu tenho um amor muito grande pelo Colégio Militar, né? Eu digo sempre que o que eu sei hoje, o que eu aprendi ao longo de português, né? O pouco que eu sei de português ao longo da vida, eu aprendi muito no Colégio Militar. Foi no Colégio Militar, né? Então, assim, eu queria voltar e retribuir isso. Mas eu achei um jeito de retribuir de outra maneira. Porque hoje o Colégio Militar, quase praticamente em peso, são os nossos alunos lá. Então, eu disse, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Mas para eu não trabalhar para ninguém, eu preciso montar eu mesmo um negócio. Aí eu pensei, mas, cara, eu não tenho habilidade para... O que eu sei é dar aula. Eu disse, então eu vou montar um curso. E fora isso eu já vinha, né, observando algumas coisas em locais onde eu trabalhei, que eu acho que poderiam ser melhoradas em termos de educação, que eu podia implementar, né, mudar, enfim. E aí eu montei o Esparta. O Esparta foi uma coisa assim, não deu 2 meses de planejamento. Eu disse, cara, eu vou montar um curso. Eu rascunhei, literalmente rascunhei, o pai sabe do que eu tô falando, rascunhei no papel, botei esse cara, vai ser assim.
qual o nome? Aí eu pensei vários nomes. Eu disse, cara, mas tem que ter uma coisa assim com a minha cara, assim, que eu acredite no... Aí pensei, tudo que eu pensava já existia um curso, não necessariamente preparatório para carreira militar, mas um curso ao longo do Brasil de outra coisa, de informática, de academia. Aí eu disse, Esparta. Ah, mas eu queria esse nome Esparta. Mas daí quando eu cheguei e botei o nome Esparta, como realmente se escreve, já tinha... Eu disse, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o Esparta, mas eu vou fazer, para ter a única forma de eu ter o Esparta é eu tirando o E, botando um H, transformando, então foi Esparta. Não é o Esparta exatamente quando tu vai procurar no dicionário lá, E-S-P-A, mas deu um jeito de fazer o curso, deixar o curso com esse nome, né? Com Esparta. Porque o Esparta nos diz muita coisa. Esparta tem toda aquela da história, né? A parte de rusticidade, de garra, de resistência, de superação. E nada mais é do que a nossa vida no curso. É uma história de superação de todos os nossos alunos. Seja do concurso mais fácil ao mais difícil, né? E aí, em setembro de 2019, a gente fundou o Esparta. E inicialmente com pouquíssima gente assim trabalhando comigo, né? Eu tinha os professores, mas eu não tinha uma equipe como eu tenho hoje. Tenho uma equipe de marketing, eu tenho uma equipe de secretaria, eu tenho um coordenador comigo. Era eu o coordenador, era eu o professor, era eu que fazia tudo, né? E aí, eu quando botei o curso, acreditei que seria assim um curso pequeno. De repente só uma turma de ESA, né? A gente começou numa salinha pequena, nem é o local que é hoje. Mas, rapaz, graças a Deus, eu acho que a gente faz um bom trabalho, faz um trabalho honesto. E no primeiro ano o curso lotou. Já lotou, eu tinha problema de superlotação na sala, que eu tive que sair, porque eu digo, cara, daqui a pouco as pessoas não vão mais se matricular, porque vão ver que a sala é pequena. E botei outros cursos, começaram a sociedade ali, em Porto Alegre, começou a pedir, me cobrar, não, mas tu não pode botar só uma turma, tem que botar essa, tem que botar SPSEC, tem que botar AFA. E aí eu disse, bom, então agora eu vou arregaçar as mangas, então eu vou para um outro local, um prédio em que as salas são nossas, em que a gente vai fazer do jeito que a gente, né, acha que vai ser feito. E foi um grande desafio, porque nós que somos militares, a gente sabe que não é fácil tu entrar no mundo do empreendedorismo, né? Tu tirar do próprio bolso, tu batalhar ali, tu não saber o que vai ser. Eu, como bom militar, eu tô acostumado no dia 1º à tarde, o dinheiro entra certinho, eu não dependo de ninguém, não preciso de cliente, nós não temos clientes, né? A população é nosso maior cliente, mas assim, a gente faz o nosso trabalho, a gente sabe, e foi um grande desafio. E eu queria muito devolver à instituição, né, aquilo que eu recebi, porque tanto eu quanto o Paz, e eu acredito que contigo também aconteceu isso, o que nós temos, né, foi fruto de uma escolha lá em 1900, lá nos anos de 1990. A minha filha disse que gosta que eu diga assim, 1900 era de Almeida. Esses dias eu quase falei aqui, e 1900 se antigamente eu falei, né? Daí ela disse, pai, faltou a tua identidade, 1900 era de Almeida. É isso aí. E aí, assim, eu queria retribuir ao Exército, né, ao Colégio Militar, esses locais que me ajudaram muito. Eu passei na SPSEC, graças ao ensino do Colégio Militar. E eu hoje consegui me formar em letras, constituir minha família, morar onde eu moro, ter as coisas que eu tenho, graças ao Exército. Então hoje eu consigo matar 2 coelhos, né? Respeitando os coelhos, mas com uma cajadada só, retribuir. Temos a alegria de poder ter no nosso corpo discente lá filhos de colegas nossos de turma. Então, assim, a gente não tem... Tanto eu quanto o Paz, a gente só tem um filho e ele uma filha. Mas eu digo que a gente tem quase... Hoje no curso tem mais de 200 alunos. Bem mais de 200 alunos matriculados. E a gente, assim, são virados nossos filhos. Porque não é raro a gente receber ligações de colegas nossos, inclusive do exterior, que estão servindo como adido, que estão servindo, né, em missões específicas do exterior, como também no norte. A gente, né, teríamos vários exemplos para citar de pessoas que nos ligam e dizem, cara, eu tô deixando meu filho nas tuas mãos, porque eu, inclusive, tô fora, o meu filho tá sozinho aí, ele ficou com o nosso apartamento, ficou, né, onde a gente morava, e ele tá aí, e a gente fica responsável por ele, pelo guri, e a gente vê cada resultado bonito, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendi. O objetivo de vocês era devolver para a força algo que vocês tinham aprendido na força, vou dizer, de uma certa forma, ganhado da força, né? E vocês estão devolvendo em forma do bem mais caro que nós temos, né? Que é o bem humano, né?
Que é o ser humano que a gente tem dentro da... E isso tudo é graças a uma metodologia que vocês têm no curso. E essa metodologia, até onde eu sei, até pelo que eu acompanho, né, de quem trabalha no mesmo ramo, essa metodologia é única, né? É única. E eu me sinto à vontade em perguntar sobre a metodologia de ensino de vocês, porque eu sinto a Rota 405 inserida nesse processo. Entendeu? Então eu fico muito à vontade em perguntar isso para vocês, né? E qual que é, dentro dessa metodologia, qual que é o diferencial de vocês na preparação? Porque a gente sabe que é quem mais aprova. Está na preparação física continuada junto com a formação para o concurso. Onde é que vocês acham que está o diferencial, a essência de vocês? Porque a gente está vendo aqui o todo, mas a essência de vocês na aprovação, ela parte dessa diferenciação de metodologia, porque isso vocês têm. A nossa metodologia, e o Paz pode me complementar isso também, depois até pediria para ele me complementar isso aí, assim, ó, tudo parte da metodologia que nós seguimos e que nós aprendemos nas escolas militares. A melhor metodologia das escolas militares. Isso é indiscutível. Isso é o processo, a maneira do ensino, o objetivo, a cobrança do aluno constantemente. O aluno sendo submetido a provas, a simulados num nível difícil, muito acima do que ele está acostumado. Ele sair da zona de conforto dele, né? E isso aí é típico das escolas militares, em que cada dia é um desafio para o aluno. Mas não é só na parte intelectual, na parte física. Sim, é um desafio. Seja na parte física, intelectual, seja no acampamento. Cada dia o aluno tem que se superar. Então, aquilo ali é a cara do Esparta. E por isso o nome Esparta. Porque a gente coloca uma metodologia e que ela foi única em Porto Alegre. É claro que com o passar dos anos, as pessoas vão vendo essa metodologia e aplicando em outros cursos. Isso é óbvio. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente tem 5 anos no mercado. E a gente vê diversas instituições nos perguntando, muitas vezes até, não digo copiando, mas aplicando a nossa metodologia. E isso é muito bom, porque eu vejo assim, já com 5 anos conseguimos implementar, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo prático de uma metodologia. Até eu colocar o Esparta em 2019, nunca um curso preparatório começou as aulas em novembro. Quando eu lancei o curso, eu disse assim, cara, vamos colocar a aula em novembro. Porque nós temos que preparar esse aluno para fevereiro. Porque quando começar as aulas em fevereiro, esse aluno ele já tem que estar com as noções básicas de algumas matérias difíceis em condições. Eu não posso admitir um aluno chegar em fevereiro aqui, né, como já aconteceu, né, em outras épocas, da gente aplicar um simulado e o aluno não saber nem para que serve a tabela periódica. Dizendo, mas eu nunca vi isso aqui no colégio. Então isso aí, uma das metodologias. E agora eu vou pedir para o Paz aí me complementar, mas é na parte física, né, a parte da psicopedagoga inserida no processo. Isso é importantíssimo. A gente vem de escolas militares em que o serviço do SOI, da orientação educacional, né, isso é muito importante. A gente tinha acesso na academia militar ao sistema de orientação educacional. Quando o cadete, por exemplo, ele estava indo na contramão do processo, ele era chamado, ele era orientado. Né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que no exército, o camarada ele tá fugindo do objetivo, ele tá meio perdido na coisa, e que ele vai ser punido, ele vai ser preso, Cara, não é bem assim. O exército ele tem todo um mecanismo, um sistema psicopedagógico por trás, que muitas vezes o cadete, o aluno não vê, e que o aluno vai lá, ele tem sessões com a psicóloga, todas as escolas militares hoje tem uma psicóloga, uma psicopedagoga para orientar isso, e a gente faz isso no Esparta. Né? Uma metodologia, pode ser que não seja inserido na metodologia, mas assim, todos os coordenadores que eu escolhi para estar no curso são pessoas extremamente capacitadas. Não é porque eu estou do lado do Paz aqui, mas ele sabe disso. Tá? Assim, o antigo coordenador, ele já tinha ido para a SpaceX, fez a prova, fez o concurso, passou, foi aprovado, e num dado momento da vida resolveu sair da SpaceX e fazer outra carreira. E hoje voltou, inclusive. Hoje voltou, fez o concurso para o QCO, e é professor, está se formando no final do ano. Muito também com a ajuda do Paz, que também ajudou ele na parte física. Então, assim, ele passava para os alunos, é uma metodologia, porque assim, eu não botei lá alguém que não fez a prova da SpaceX, que não passou por aquilo, que não passou horas sem dormir, horas abdicando de lazer, se preparando para um teste físico, preparando para a prova de física, de matemática, de química. Eu não botei um leigo lá. Eu botei alguém que já passou por aquilo e que e pode conseguir passar para o aluno uma experiência vivida. Quando ele foi aprovado no concurso, né, para o QCO,
eu chamei imediatamente, assim, o primeiro nome que veio à cabeça foi o Paes, pela experiência dele, justamente porque eu queria dar essa continuidade de passar para os alunos alguém que tivesse uma propriedade de falar da carreira militar. Eu acho que o que mais diferencia o Sparta, a metodologia, é o seguinte: nós somos um curso dirigido, coordenado e pensado por militares. E o maior diferencial que eu faço, aqui agora eu queria que o Paes complementasse o que eu vou falar, mas assim, uma coisa que eu acho muito importante de falar, e que a gente fala sempre assim, e que isso é uma coisa que não tem nem como alguém discordar e dizer assim, não, mas isso aí é papo de vendedor. Não. Tanto eu, quanto o Paes, quanto também um outro coronel que nós temos lá também, que nos ajuda muito da nossa turma, fechou um trio muito legal de trabalho, todos nós nós estamos na reserva, já temos a nossa vida ganha, o Sparta não é uma instituição que vai garantir o pagamento da escola do meu filho, nem o meu apartamento, nem o carro do Paes, a gasolina, não. Nós fomos para a reserva, graças a Deus, porque fizemos uma escolha acertada na vida de uma instituição que nos permitiu ir para a reserva cedo, e nós nos consideramos jovens, ainda que, né, somos jovens, acho que nós temos muito a fazer pela sociedade ainda, e eu acho inadmissível pessoas que têm o potencial, por exemplo, como o Paes, que tá fazendo doutorado no Instituto de Cardiologia, que tem um conhecimento da carreira, e para casa de pijama, ficar de pijama. Então, assim, nós fazemos o que nós gostamos. Se um dia nós dissermos assim, ó, Paes, vamos pescar e vamos morar em Santa Catarina. Cara, vai ser uma triste realidade para Porto Alegre, porque a gente tem um compromisso social, mas nós vamos. Então, assim, ninguém tem o espírito empresarial de que não, nós temos que captar alunos, porque nós temos que... É a nossa família, isso aqui é uma empresa, nós temos que gerar dinheiro. A gente faz por amor. O dia que isso não acontecer, a gente fecha as portas. E isso, graças a Deus, a gente pode falar. E é verdade e é comprovado. É importante nessa metodologia, primeiro, você conhecer aquilo que os alunos estão propostos a fazer, né? Então, os alunos estão pretendendo uma carreira militar. E a gente... felizmente, né, passamos por essa carreira, né? E o que a gente entende dentro da forma que nós fomos formados, né? A nossa formação, ela não é uma formação, ela é diferente de uma formação que você faz uma faculdade. Porque no auge da sua juventude, você está em processo de formação, onde você tem restrição de saída, você é submetido a determinadas pressões, que a profissão ela exige disso. Né? Então, quando a gente fala na metodologia aplicada dentro do curso, a gente fala como é que você vai submeter o aluno a uma coisa que a gente sempre faz, que é o tal do treinamento. Todos os cursos operacionais, tu fez curso operacional, tu fez guerra na selva, tinha o quê? Da patrulha, a gente estudou patrulha. Ensaio, antes de você partir para o cumprimento da missão. Você tem toda a parte de planejamento, depois tu vai fazer o quê? 50 milhões de vezes o ensaio. Isso a gente aprendeu ao longo da carreira. Né? Para que quando E o que a gente submete ao aluno? A treinamento. Ele vai treinar o tempo todo. E qual é a forma de treinamento dele? Por meio de simulado. E por meio da presença. Então hoje nós temos a aula presencial, a aula online e a aula gravada. E a metodologia do curso comprova estatisticamente que os alunos, o maior número de aprovação é o aluno que frequenta a aula presencial. Claro, eu estou falando claro que existem outros cursos que às vezes a parte EAD claro que tem suas vantagens. Todas as decisões, elas levam a vantagem e desvantagem. Ninguém está entrando nesse mérito da questão. Mas estatisticamente, hoje nós temos uma aluna ali, uma aluna no curso, que ano passado ela foi 9ª do Brasil e que ela fez o curso de novo e qual o número de falta delas nesse ano? 0. Ela foi em todas as aulas. E ela foi aprovar nesse curso de novo? Sim. E deve ficar entre as 10 do Brasil? Provavelmente. Pela nota que ela tirou. Então, qual é a nossa metodologia? Claro, a gente leva as nossas experiências, que a carreira militar ela é diferenciada em relação à carreira civil, aquilo que você é submetido, capacidade de resiliência, capacidade de decisão, a gente sabe, ao longo da carreira, e estatisticamente nós sabemos que a carreira militar ela é uma das carreiras mais estressantes que tem. O contexto social, o contexto da mídia, talvez para quem não conhece, não passa essa... Mas para quem vive na caserna e viveu, é uma das que tem maior exigência, né? E a gente não tem o viés de lucro. A gente tem o viés de passar valores para uma juventude que anseia a carreira militar. Entrega.
Entrega. Então, a principal decisão do aluno que está no curso é ele decidir estar no curso. O processo, ele não é um processo fácil. E eu sempre trago, né? Claro, eu sempre associo toda a metodologia sempre ligado ao esporte. Porque um atleta, não vou dizer um atleta de alto rendimento, mas a pessoa que se exercita, que compete, ela tem espírito de equipe, ela tem resiliência, ela tem decisão, ela tem vontade, determinação, garra, tudo que você precisa para desenvolver qualquer carreira. Os Estados Unidos, um dos critérios que eles utilizam para escolher os CEOs das grandes empresas, um dos critérios, pergunta se a pessoa fez o Ironman. Porque no Ironman, a pessoa que submete a fazer o Ironman, ela apresenta todos esses valores. Ela precisa trabalhar em equipe, porque vai ter alguém fornecendo alimentação, isso, aquilo. Ela precisa ter resiliência, ela precisa ter foco, ela precisa ter determinação. E isso é o que nós passamos para eles, né? E aí eu sempre faço uma comparação com a seleção brasileira de vôlei, treinada pelo Bernardinho, que quando eu fiz a Escola de Educação Física, ele ministrou uma palestra para a gente, e com os alunos. Quando o Brasil, em 2003, foi campeão mundial frente à Sérvia, e a Sérvia, ela estava no nível acima do Brasil, o Brasil ainda estava naquela ascensão em termos de modalidade dentro do contexto mundial, e ele falou para os caras assim, antes de entrar, cara, alguém treinou mais do que vocês? Quando a gente chegava de viagem, o que vocês falavam? Vamos pro hotel. Ele falava, não, nós vamos pro Arroio de Paralelepípedo treinar. Nós vamos treinar. E quando os caras entraram, meteram 3-0 na Sérvia. Então, é que a gente fala pro aluno, e o Bernardinho sempre fala assim, os grandes campeões, eles não se lamentam, porque eles estão treinando. Então, se o cara não deu, o cara não tá se lamentando, porque a prova foi isso, não. Ele voltou a treinar. E uma coisa importante, né, só para... Tu pega um aluno do ensino médio, o que ele associa o desempenho dele? A nota. Isso é normal. Então, eu fui bem na prova, eu tenho conhecimento daquele assunto. É uma associação normal que nós passamos. No curso, a gente inverte o processo. O nosso objetivo é que ele sinta um grau de dificuldade muito maior na execução daquela prova. Vou dar uma disciplina que é muito comum, a disciplina de física, que todos os concursos hoje, SpaceX, EA, IME, ITA, física é uma disciplina que chama atenção pelo grau de dificuldade dela. Lógico, as outras com seus graus de dificuldade também. E o que a gente deseja que a gente passa para o professor e que a gente deseja receber do aluno. O aluno tem que chegar no final do curso e falar assim, a prova foi difícil, mas o simulado estava mais difícil. Então, quando o aluno ele vai mal no simulado, não é para ele se desanimar, justamente para ele fazer o quê? Uma correção de rumos. Ou seja, eu estudei para esse simulado, por que eu não fui bem? Faltou esse conhecimento. Então, você pega aquilo, vê a explicação do professor, aplica e prossegue. Mas isso exige resiliência, exige foco, exige, quando ele se abate, ele levantar e prosseguir, não como você caiu, mas a forma que você vai levantar diante de uma dificuldade que você teve. Então, claro que isso você vai trabalhando e é difícil. Tem jovens que ficam pelo caminho no curso, mas tem outros que entendem. E quanto mais cedo ele entende essa sistemática, a potencialização da possibilidade de aprovação dele aumenta consideravelmente. Então, a gente acredita que nesse ano a gente tem uma aprovação maior devido a esse tipo de metodologia. A gente não está massageando o ego do aluno. Você pega um aluno excepcional e fica massageando o ego dele. Cara, meu objetivo é outro. É que, mas eu não fui bem. Bem-vindo ao mundo. O mundo vai ser assim. Aí os desafios da vida, das profissões, elas vão te levar a isso. Você vai ser um CEO de uma empresa, vai ter alguém que vai te criticar por criticar. Então você tem que ter domínio da sua capacidade, daquilo que você pode fazer e prosseguir. Mas você só vai fazer isso se você passou por dificuldade. Se você não passou, você não vai chegar. Eu começo a entender dessa colocação de vocês, né, de toda essa metodologia e você falando da prática de esporte, que a prática de esporte aumenta a capacidade cognitiva, né? Eu ia fazer uma pergunta para vocês, né, a respeito de em que momento a corrida de orientação passou a fazer parte da possibilidade de estar na metodologia de vocês. Em 2022, você me ligou para nós colocarmos para eu, Giovanni, elaborar um percurso de orientação. Não sei se você nessa época você já tinha conhecimento da existência da Rota 405, porque a Rota 405 ela foi criada em 2020
né? Como é que começou a Rota 405? Aqueles que nos assistem e nos ouvem já ouviram essa história. Mas eu fui para o Mundial na Itália. Até então, eu entendia que a corrida de orientação ela era voltada para o alto rendimento. E quando eu cheguei na Itália, eu vi categorias damas e homens 95 anos. E eles estavam lá numa alegria assim, contagiante. E eu olhei para aquelas pessoas, que o pessoal não está aqui pela corrida de orientação, ele está aqui pelo contato com a natureza, por falar com os amigos, por interagir com a natureza, enfim. E eu vim da Itália com essa percepção de que a orientação ela poderia ser aplicada de outra forma no Brasil. Porque hoje nós temos a ideia de que a orientação é um esporte militar. Né? E na Rota 405 nós temos divulgado que a orientação não é um esporte militar, é um esporte que militar também pratica. Porque existe o paradigma que é um esporte militar, porque foram os militares que trouxeram a corrida de orientação para o Brasil. E eu vim de lá com essa ideia de criar uma assessoria esportiva, isso em 2013, para trabalhar a corrida de orientação como lazer e depois como ferramenta de capacitação. Porque dentro da ferramenta de capacitação, eu identifiquei que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela possibilita o emprego da corrida de orientação, onde ela diz que no 6º e no 7º ano, que é na educação física, no 6º e no 7º ano você tem que ter prática de aventura urbana, que é uma das possibilidades da corrida de orientação, que nós temos a modalidade sprint, que ela é em região urbana urbanizada. E depois nós temos no 8º e 9º ano, que é a prática esportiva na natureza, que é a corrida de orientação na floresta. Então a interface da corrida de orientação com a BNCC, ela é pontual. Né? Então, o 6º, 7º, 8º e 9º, que é a preparação para você ir para o ensino médio, você tem que aplicar a corrida de orientação. É possível aplicar a corrida de orientação. E aí, em 2022, você me ligou. Né? Aí eu pergunto, você já sabia da existência da Rota 405 nestas vertentes ou foi uma... Você pensou, cara, vamos colocar a orientação pensando naquilo que se praticava dentro da força? Tu começa. Eu vou falar o início, depois ele vai falar, que vai assim, ó. Eu chamei o pai e disse assim, pai, é o seguinte, cara, tu é o nosso oficial de treinamento físico e eu quero fazer uma atividade militar com os nossos alunos. Eu quero, dentro daquela pergunta anterior, né, da metodologia do curso, né, então estava inserido não só a orientação, mas também nós temos, depois eu comento, né, nós temos a chamada CIESP também, a Operação 100 Dias, nós temos várias operações de cunho militar. Então, eu disse, pais, eu preciso de alguém, pode ser tu ou alguém indicado por ti, que faça uma atividade militar, né, uma orientação com os nossos alunos, alguma coisa de gabarito, um alto padrão e tal. E aí, quando eu falei isso, e a ideia é manter isso, porque pelos vários valores e atributos que a gente acredita que a orientação desenvolve, né, na pessoa, no ser humano, não, eu nem gosto de falar no militar, porque parece que só o militar faz orientação. Não, o militar faz muita orientação. Se a gente for analisar aqui, é imprescindível, né, a contribuição da orientação para o militar. Não existe em qualquer nível, né, não é só para o oficial, como para o sargento também. Né? Então, pelas funções que ele executa em qualquer uma das armas, quadro ou serviço. Então, é um esporte assim, que eu acredito que das coisas que nós podíamos proporcionar no Esparta para o aluno, a orientação é o mais completo de todos. Eu poderia botar uma pista de corda? Poderia. Mas a orientação... Existem coisas na pista de corda que a orientação também, além do conhecimento que ele vai... das coisas típicas dos valores, dos atributos, né, que ele vai ver lá numa pista de corda, por exemplo, a orientação tem um algo a mais. Que ele tem a parte da rusticidade, da liderança, da decisão, e a orientação ainda tem a parte técnica. Né? Então, assim, eu acho que seria o esporte mais completo. E aí, quando eu falei isso pra ele, ele prontamente me disse, mas eu tenho camarada que vai fazer essa parceria com o curso e que tem o know-how e que vai nos ajudar. E aí, agora o pai se complementa. Aí eu vou voltar lá no início, né, Giovanni? Aquela casta do sétimo Aquela VIP. Casta do sétimo VIP. Então a casta acabou gerando frutos. Chegou gerando frutos. Cheguei no sétimo VIP, Giovanni era daquela gloriosa equipe de orientação do sétimo VIP. Com o coronel, esqueci o nome dele, que era o subcomandante. Coronel Jaime, que era o subcomandante. Muito obrigado. Né, eu não esqueço nunca, ele estava de férias um dia, e aí teve uma orientação para os oficiais e sargentos.
Foi fazendo um local lá e Que ele não tava era, de que férias. não era da equipe. Que não era da equipe. Ele abriu para todos os oficiais e sargentos. E aí, tá, vamos. Aí saiu todo mundo, foi pro local. E eu falei, pô, o Coronel Jaime não vai aparecer. E ele tava de férias, ele apareceu na atividade. Claro, na atividade dessa ele ia aparecer. É o chefe da equipe, não a tava em equipe todos. montada, a pista montada provavelmente por vocês, que era ali da equipe de orientação. E aí eu encontrei ele no meio da pista, daquele jeito, né, cara? Todo lanhado e não sei o quê. E ele me aparece com aquele óculos de escritório pequenininho, no meio da pista. E aí, ô aspirante, como é que tá? Não, eu tô prosseguindo aqui. E ele todo limpo, tranquilo. Falei, cara, olha só como é que pode um negócio desse, né? Isso em 99 ou 2000, um negócio desse. Mas o que chama a atenção é o seguinte, a gente tinha competição entre as unidades e existia uma rivalidade muito grande entre o 7º e o 29. E a orientação sempre era a primeira modalidade que antecedia toda a competição propriamente dita, como fosse o pentatlo. Sempre começa antes. Quando começava a competição, a orientação já tinha terminado. E aí eu estava chegando no batalhão, tinha prisma espalhado para todo lado. Falei, cara, os caras ganharam. E o 29 tinha atletas de nível, tinha um tenente nível CDE, tinha oficiais, sargentos, sim, uma equipe muito forte, né? E antes de começar as Olimpíadas, o 29 já tinha posto uma camisa 10ª vez consecutiva e a Olimpíada nem tinha começado. Eu falei, rapaz, isso aqui, cara, isso aqui não pode acontecer. E quando eu cheguei no batalhão, a equipe de orientação onde o Giovanni era integrante tinha sagrado campeão. E tinha um prisma. E cabia a nós, né, o restante do batalhão, a cada um fazer sua parte e a gente ganhar. E naquele ano, resumindo, a gente ganhou a Olimpíada. Não deixamos o 29 fechar os 10 anos, né? E aí eu sabia que o Giovanni participava dessa casa, um pessoal extremamente seleto, muitas regalias. Muitas regalias, né? Mas e aí depois, quando a gente se encontrou em Macapá, pô, fizemos um excelente trabalho, depois o Giovanni foi encarregado de material lá em Cleveland, onde a gente desenvolveu, nós desenvolvemos um exercício muito complexo. Nível comando militar de área. 5 exercícios, às vezes, num ano. 5, e o nosso contato naquele WhatsApp, com aquela internet. Mas assim, eu digo, cara, foi uma parceria do mais alto nível. Uma realização, para mim, profissional muito grande, porque eu estava numa função que ela não era... Ela tinha o seu lado administrativo, mas ela era muito operacional porque complementava o planejamento operacional. Porque era a parte logística, de combustível, de chegada de tropa. Nós fizemos a chegada do pessoal de Belém para Macapá, depois de Macapá para Clevelândia, depois o desdobramento de volta. Inverso. E não tenha dúvida que o encarregado de material daquela companhia era o Giovanni. E era a peça fundamental para o processo acontecer, né? E graças a Deus, o S4, né, que é a função oficial de logística, com um encarregado de material de uma companhia, claro, com o seu comandante, com todos os oficiais, é fundamental para que as coisas acontecessem. E graças a Deus o Giovanni estava nessa praça. Quer dizer que foi uma conquista de longa data. Exatamente. E aí eu falei assim, cara, vou ter que ligar para o Giovanni. Mas eu não tinha o conhecimento específico da Rota 405. Eu tinha essa memória. Lá do 7º, depois de Macapá, que tu também tinha pai de competição, tu já trabalhava nisso, montagem de pista. Quando precisava montar, tu que montava. Falei, cara, eu conheço um cara, vou ligar para ele. Porque não era só assim o cara pegar e distribuir um prisma e o aluno fazer. A gente sabia que, por conhecer o Ramos, não poderia ser uma coisa muito simples. Então, a gente precisava de algo embasado, uma estrutura com know-how bacana, onde o aluno fosse passado conhecimento para o aluno do que ele iria fazer. Não é chegar, um aluno não tem conhecimento daquilo, né? E a gente vê o reflexo daquilo que vocês passaram, que os alunos que foram para a SpaceX depois tiveram um desempenho muito alto na parte de orientação, fruto daqueles conhecimentos que você passou. Nós até conversamos isso. Então, eu falei assim, cara, não pode ser uma coisa que é montar uma orientação para quem já é do ramo, né? No quartel, tu chegar, tu monta a pista e libera o pessoal. Tem que ter uma estrutura para a chegada dos alunos, uma explicação, uma montagem no padrão, com prisma, tudo, chegada, vai ter premiação. Então, assim, é uma logística, uma estrutura
muito boa até pro nível do Sparta, que eu conheço o Ramos aí. Então não dá. Pradão da Infantaria não dá ali. Então quer dizer que a Rota 405 está na mais alta cota. Isso. No cenário do... E importante que a gente vê que a orientação desenvolve, ela é assim, planejamento. Por quê? Você precisa planejar, eu preciso sair desse ponto para esse ponto, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Né? E, principalmente, uma coisa que é muito exigida na carreira militar, não só na carreira militar, como tudo, decisão. Decisão. Tu sabe que quando a gente fala de ferramenta de capacitação, a corrida de orientação como ferramenta de capacitação, a gente fala muito disso. E a gente tem falado agora no cenário corporativo. Né? Hoje nós estamos falando com o gerente de um banco, de uma rede grande em Nova Santa Rita, uma agência em Nova Santa Rita que faz parte de uma rede grande de banco. E eu falei a respeito disso, ele ficou muito interessado porque a parte de tomada de decisão, o pessoal usa às vezes tomada de decisão em situações de estresse. Eu digo que é tomada de decisão em situações adversas. Né? E você tem que tomar decisões a todo momento. E às vezes ocorre de você tomar uma decisão, de ir de um ponto para o outro e na metade do caminho ter que mudar a sua decisão. Sim. E isso é constante na vida da gente, é constante no nosso planejamento. Então a corrida de orientação não é para você praticar a orientação na sua essência, é para você trazer para a sua vida. Né? Semana passada nós tivemos um relato de um convidado que ele usa como terapia. Certo. Ele usa a corrida de orientação como terapia. Né? Então é gratificante ouvir de quem está sentado conosco aqui dizendo que a corrida de orientação tem todas essas possibilidades e isso nos dá a certeza de que nós estamos trilhando, né? Que nós estamos na rota, né? Na rota certa. Né? É muito bom ouvir isso de vocês. Não é só orientação. Né? O padrão de vocês, de desempenho, senão não estava com Sparta. Que a gente ali no Sparta, a gente tem uma cobrança grande de padrão, de desempenho, de postura, em todos os anos, do aluno, na secretaria, na equipe de marketing, nas parcerias que a gente fecha. Agora mesmo a gente fechou uma parceria com um curso de São Paulo. Então, assim, camarada tem que mostrar que tem um alto padrão ali para que não tenha uma perna do Sparta que esteja fraca. Então, assim, vejo assim que a Rota 405, ela tem um alto padrão de desempenho, de excelência na montagem, né? Desde o início, quando o aluno chega ao ser recebido, até o final, quando ele é premiado. Então, isso aí faz com que a gente não tenha dúvida que essa parceria aí, ela está assim, nós estamos alinhados. E falando disso, Ramos, até voltando um pouco, né, na nossa conversa, metodologia. A metodologia, quando você passa a fazer a mesma coisa, você fazer sempre a mesma coisa não quer dizer que você seja o melhor naquilo. E isso é metodologia, porque quando você fica estagnado na sua metodologia, você pode ser pioneiro, como nós somos. Sim. A Rota 405 é a primeira empresa no Brasil criada para trabalhar corrida de orientação, filiada à Confederação Gaúcha, filiada à Confederação Brasileira. Né? Então, esse pioneirismo, se nós ficarmos estagnado nesse pioneirismo, virão outros, e eu desejo que venham outros, porque a concorrência gera uma melhoria. Então, Sim. Você sai da estagnação, e é muito bom ouvir isso de vocês. E assim, posso garantir para vocês que na próxima contratação, no próximo serviço que nós vamos fazer para vocês da corrida de orientação, a gente vai fazer, como diz um colega meu, vai ter mais uma cereja no bolo. Entendeu? Então, a gente está sempre em busca de melhorar, porque a gente sabe do valor que tem a corrida de orientação. Eu vou falar um negocinho. Eu vou deixar o Paz falar. O Paz vai falar um negocinho, mas só para não perder a ideia do Giovanni. O Paz vai falar depois aí, mas eu quero só fazer um parênteses aqui. Isso que tu falaste agora é muito importante. E tu vai entender por que eu pedi agora para falar. O fato da pessoa estar estagnado ou acreditar que é pioneiro e que ele daqui a pouco, eu fui o primeiro e eu tô consagrado com o meu nome no mercado. Cara, isso gera uma das coisas mais, eu considero isso aí a característica do insucesso. Eu vou te dar um exemplo, tá?
O Sparta, quando ele foi lançado, nós tínhamos concorrentes no mercado de, assim, diversos. O Estado tem vários cursos preparatórios, o Brasil, com décadas de existência. E o Sparta, 0 anos. 1 ano. O diretor sem experiência nenhuma, porque não era empreendedor, era militar, nem sabia o que eu ia fazer com o CNPJ. Tiveram que me ensinar como é que eu fazia com o alvará, com o contador, eu não sabia nada disso. E nós, aí muitas vezes nos dizem assim, rapaz, Ramos, o Sparta já está consagrado na sociedade, todo mundo conhece. Eu digo, cara, não fala essa palavra, ninguém é consagrado aqui. Porque se eu entrei num curso com 1 ano, ali, né, a gente, no primeiro ano, e nesse primeiro ano, a gente já aprovou e desbancou cursos de décadas. Então, como é que ninguém está consagrado? A gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina para melhorar. Eu vou fazer um... Entendeu? Isso que eu falei. Fica com a tua ideia aí, fica com a tua ideia aí, que eu vou para te levar para tua vida. Quem corre atrás chega no máximo em segundo lugar. Exatamente. Corre na frente. Exatamente. Entendeu que eu não poderia deixar. Mas eu complemento, ô Giovanni, porque é o seguinte, cara, eu fico assim, né, pelo fato de lhe conhecer, né, pelo fato de a gente ter trabalhado junto, e também ter conhecido o Ramos antes, vocês terem essa capacidade de, vamos dizer assim, de inovar no mercado, né? O Ramos em ter montado o curso e você por ter feito algo tão inovador. Na realidade é essa, extremamente inovador, que não tem ainda, vamos dizer assim, tu não vê no mercado esse tipo de trabalho que você desenvolve, né? E isso aí é louvável. Por que tu acredita que você tenha isso? Porque você efetivamente acredita no que te ensinaram um dia. E você vê a orientação como uma ferramenta capaz de transformar cenários, pessoas, empresas, etc. E uma coisa importante, eu ratifico isso, da forma como você passa o conhecimento para o aluno, de pessoas que não têm conhecimento do que seja aquilo, do que seja orientação. Eu estava falando com uma mãe ontem, falando do curso, eu falei que a gente faz a atividade que são inerentes à atividade militar, como orientação, e ela perguntou o que era orientação. Eu falei para ela ali, tá, a função dessa Deu maneira. o telefone da Rota 405, né? Deu o Instagram da Rota 405. Então, assim, por que eu falo isso? Porque o aluno, ele aprende, você passa uma metodologia, uma forma, que aquilo marca o aluno, e nessa última montagem, nessa última atividade que nós fizemos junto, eu até comentei com o Ramos, um aluno que o pai dele é muito próximo de mim falou assim, pô, Coronel, a partir dessa competição, dessa atividade, nem competição, dessa atividade, eu realmente defini o que eu quero fazer. Eu quero ir para a carreira militar. Então tu vê que ela é muito além do que a gente imagina. Claro que isso é fruto do quê? Da sua organização, da forma como foi conduzido, da forma como a pista estava montada, o grau de dificuldade da pista. O objetivo não era era que a pessoa, né, o cidadão, ele pudesse saber que ele poderia pegar todos aqueles pontos, se ele seguir aquilo que foi passado para ele. Então, como é uma atividade muito praticada dentro do meio militar, não tem como, você vai ter que chegar de um ponto para outro, vai conduzir uma tropa, etc. Tu vai ter que se orientar, tu vai ter que atacar uma posição, tu vai ter que usar isso aí para todas as armas quadro de serviço. Mas assim, a forma que foi conduzido e o despertar que cria na juventude, né, em relação a isso. Por uma atividade que muitas vezes a gente acha que é normal. Ah, cara, é mais vamos fazer uma pista de orientação. Não, cara. Os valores que estão inseridos nesse contexto faz com que... E é difícil você pegar um jovem hoje com 18, 19 anos, ele ter clareza do que ele quer fazer. Nós passamos por isso. Talvez, como nós não tínhamos tanta informação, aquela informação que chega, você define o que você vai fazer. Hoje não. Felizmente ou infelizmente, a gama de informações que, principalmente a juventude, recebe é muito grande. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou captar dessas informações? E aí, quando ele vivencia determinadas coisas, de uma atividade inerente, muito praticada na vida militar, também... com orientação, e ele vê a forma que foi conduzida, ele fala, pô, eu quero fazer isso. Então, assim, a gente atingiu o objetivo. Bacana, eu fico muito feliz. Tu sabe que eu tenho uma teoria, a CDE, ela tem um projeto chamado Novos Talentos, buscando na força novos orientistas. Só para ter uma ideia,
tu lembra como é que eram as competições da 6ª Brigada, né? Sim. A 6ª Brigada de Infantaria Blindada, que era a brigada que nós servíamos. Era absurda. Hoje um dos atletas de destaque da brigada, da brigada lá, é um subtenente. Porque não existe mais orientistas. Não existem mais orientistas na força. Quem montou a competição de orientação da 6ª Brigada não foi uma outra brigada como acontecia nos anos anteriores. Foi o Clube de Orientação de Santa Maria. E quando eu estava servindo no CMS, eu falei para o chefe da agência esportiva, o Coronel Luiz Olavo, eu disse, Coronel, tem um gap nesse processo, de busca de novos talentos dentro da força. Porque a orientação, ela está sendo ensinada de forma equivocada. Não vou dizer errada, né? Mas ela está sendo ensinada de forma equivocada dentro da força. Tem uma foto, essa aqui é uma montagem porque eu tive que plagiar, né? Eu não achei a foto, né? Que diz o seguinte, o tenente mandou pegar todos os prismas. Essa foi a primeira patrulha que chegou. E as outras? Fizeram o que dos prismas? Entendeu? Então tem duas coisas que eu falo. É a verbalização, né? Eu sempre digo sempre falei para os instrutores, não ensinem conforme vocês aprenderam, ensinem conforme está no regulamento. O regulamento é o nosso norte, né? Então leiam o regulamento, aprendam como ensinar para poder ensinar, né? E a verbalização do tenente, né? O tenente mandou pegar todos os prismas, né? Patrulha de Soldado foi lá e pegou todos os prismas, né? Os demais que vieram depois, né, não acharam. Então, é a maneira de ensinar. E a outra questão é a seguinte, é que você coloca num percurso de orientação dentro da força, a nossa orientação dentro da força ela é voltada para o combate. Certo. Ela é voltada para o combate. Então, você tem que saber azimutar, saber contar passo duplo, né? Se você está numa liderança, saber interpretar uma carta, usar um GPS, né? Então, a orientação está mais voltada para o combate. Diferente da orientação esportiva, que é a orientação que nós estamos praticando. Nós estamos praticando orientação com prismas, picotadores, bases eletrônicas, mapas de orientação, né? Numa escala grande, que às vezes a gente está trabalhando com escala 1 por 4.000, 1 por 5.000. Então são escalas grandes, porque tem tudo que você precisa ler, diferente das cartas topográficas. E o que acontece? Você coloca para o orientista, para o aluno que está na academia, que está na escola de sargento, que está no curso de cabo, que está no curso de sargento temporário, você coloca um percurso de orientação, onde você coloca o prisma, você coloca o picotador e você dá um mapa de orientação para ele. Primeiro que ele não cumpre o objetivo do PP, essa orientação, né? Então, começa por aí. E aí você dá uma carga grande nesse aluno. Você bota peso, você bota mochila, você bota armamento, você bota munição, você bota ração. Tem outros atributos. Tem outros atributos. E aí ele pega um mapa de orientação, ele vai buscar prismas de orientação e vai provar que ele passou com picotadores de orientação. E aí quando ele chega na tropa, que o chefe da equipe convoca o aspirante lá para participar da equipe de orientação, pergunta se ele quer participar da orientação. Porque o que ele tem em mente é que a orientação é ralo. Sim. Então, dentro da força, nós estamos ensinando orientação de forma equivocada. Eu sou a favor, sim, de usar os mapas de orientação. Sou a favor. Eu só não concordo com usar prismas de orientação nem picotadores. Você, para montar a orientação da força, para a orientação que é praticada voltada para o combate, é o azimuth, o passo duplo, bota lá a plaquinha, né? Mas tira a configuração de orientação esportiva, que é o material que é usado, né? Outro dia eu falava com um instrutor e ele disse assim, ficou muito fácil montar a instrução de orientação agora, você coloca o prisma ali, dá um mapa de orientação. E aí eu levantei essa possibilidade para ele, né? Disse, mas eu nunca tinha pensado aí nessa... Eu disse, pois é, então tenta mudar. Perguntei para ele, você sabe montar uma pista de orientação de azimuth para você fazer ela uma vez só? Ele pensou, então já gerou dúvida. Então já começa também a deficiência, porque ele está ensinando conforme ele aprendeu. Claro. E não foi no regulamento, não foi no manual, não foi onde ensina a fazer, não foi no conteúdo. Então, dentro do cenário militar, eu
eu discordo do jeito que nós estamos fazendo a orientação. Mas eu concordo que ela tenha que ser aplicada constantemente, né? As duas, né? Cada um com o seu objetivo, para que efetivamente a gente consiga buscar os novos talentos. Né? E esse depoimento de vocês, para nós, é importantíssimo saber que nós estamos gerando valores, que nós estamos, que a maneira que nós estamos atuando está mudando a forma de pensar, estão fazendo as pessoas tomarem decisão em função daquilo que nós estamos dizendo. Claro que isso aumenta muito a responsabilidade, né? Cada vez mais nós temos que pensar no que estamos dizendo, cada vez mais nós temos que buscar ensinamentos, aprender como ensinar, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Ensinar não é fácil, né? Vocês às vezes nos dão ali aquela pressão, né? Tu tem 2 horas para ensinar e eles têm que fazer, e a gente tem que ir lá e conseguir. Né? A gente tem sido feliz com as exigências de vocês e com aquilo que está dando de resultado. Mas essa atividade de orientação que vocês estão fazendo nos 100 dias do Esparta, né? Vocês 100 dias para a prova. Assim, ó, é 100 dias, porque a prova da SpaceX, geralmente, tá? A gente baliza muito pela prova da SpaceX, que é a grande quantidade de alunos que nós temos. A prova da SpaceX é geralmente em setembro. Ali na segunda quinzena, 20, 18, sempre 15. Depois da Semana Farroupilha. E aí ali a gente conta 100 dias para trás, mais ou menos, né? E aí faz um exercício militar, que é um diferencial do nosso curso, né? Por enquanto, porque daqui a pouco eu acredito que outros cursos vão querer implementar, e que bom, né? Que implementem. Que bom, né? Que implemente. Que bom que implementem. Então, que bom que a gente tenha referência, né? A gente não tem problema nenhum com isso. Mas, assim, a gente faz nesses 100 dias algo que eu acho que voltado para a carreira militar. Podia fazer uma festa, podia fazer, sei lá, mas a gente achou que o esporte de orientação, além de unir as pessoas, porque eles fazem equipe, em patrulha, a gente ainda conseguiria transmitir valores, desenvolver atributos da área afetiva, que a gente tanto falava no CPOR lá, nos alunos, né, quando a gente foi instrutor, desenvolver atributos da área afetiva. Então, assim, é um conjunto completo. Então, nada melhor do que comemorar uns 100 dias, né? Fazendo uma atividade militar. E essa vontade de vocês, esse pioneirismo de vocês, eu tenho certeza que ele gerou algum tempo de planejamento, né? Porque quando eu acompanho vocês, né, não é só a gente ali. O Rafael nos liga, Giovanni, nós queremos contratar, vamos fazer um percurso dia tal. Só que daí nós da Rota 405 começamos a nos inserir no processo de vocês, porque a gente começa a acompanhar, ver o que vocês querem, tudo. E a gente nota que vocês têm uma logística absurda para fazer isso. De contratação de ônibus, de pegar o aluno, de levar o aluno, de fazer almoço, etapa de alimentação, efetivamente o percurso de orientação, médico, todas as nossas atividades. E vocês têm depois disso, e aí eu quero voltar, a gente falou disso lá atrás, o Rafael falou disso, eu achei muito interessante, porque vocês cansam o aluno e depois vocês aplicam um teste. Não, essa foi a primeira coisa que assim, ó, um simulado, nós vamos fazer uma atividade física, mas ao final nós vamos fazer um simulado. E a mesma coisa a gente faz na CIESP, que a gente chama. Que a gente faz uma analogia assim, a Seção de Instrução Especializada da AMAN e da ESA, que hoje tem a ESA também tem. Que é aquela semana que a gente passa no campo com privação de sono, de alimentação, de água, restrição. Hoje a água até nem tem tanta restrição. Mas, né, na nossa época tinha mais. Então a gente faz uma analogia. Obviamente que eu não vou levar ninguém pro campo, ninguém pro mato para ficar uma semana. Mas a gente procura fazer uma noite, um madrugadão também, em que o aluno passa a noite toda fazendo realização de simulados, a noite toda, a madrugada toda fazendo. Isso tem um objetivo. Vocês fazem isso? Fazemos. Isso foi a primeira, quando eu botei o curso, eu disse, não, essa CS vai ter, não tem, assim, ó, na fundação, isso aí a gente já foi instituído. Porque isso aí, né, não foi uma loucura, né, da minha cabeça, foi uma coisa planejada. Tudo nosso lá é muito planejado. Eu e o Paz, a gente conversa muito, e assim, o que acontece? Isso aí tem um objetivo. Quando tu põe um aluno para ficar na madrugada toda estudando, fazendo simulados, física 3 horas da manhã, química 1h30 da madrugada, a gente está colocando na cabeça dele que se ele aguentou uma madrugada inteira estudando, fazendo simulados difíceis, né, não vão ser 4 horas de prova que vão derrubar o aluno. Então ele tem que saber o seguinte, eu tô aqui na prova, cara, tô cansado, tá me dando dor de cabeça,
Tô estressado, cara, o concurso começou a 1, já são 13h30 da tarde, ele vai lembrar, cara, mas eu já passei a madrugada toda fazendo prova. Não posso. Isso aqui é psicológico. Porque eu já passei a madrugada toda fazendo prova, por que você 3 horas eu já passei 12? Então isso tudo tem um objetivo. E aí, quando a gente colocou a orientação, primeira coisa que a gente conversou, cara, tem que ter um simulado após isso. Mas só por causa do cansaço, não. Porque na AMAN, e o pai está aí que não me deixa mentir, nós já tivemos várias provas, e hoje, inclusive, tem, a gente vê o depoimento de cadetes e alunos que vão lá no curso fazer palestra para os alunos, né? Falando, a gente teve uma prova durante a Ciesp, eles montaram para fazer uma atividade e tal, e do nada o instrutor chegou e a gente tinha uma prova que valia a nota, obviamente na área militar. Após isso aí, no meio e aí esse acampamento ele vale uma nota, tem um destaque, existe uma classificação, e houve um teste no meio disso aí, escrito, em que ele tinha que raciocinar, em que ele tinha que, não sei se calcular, de repente, tomar uma decisão, cansado. Eu digo, não, então é esse aí que nós estamos. Nós estamos na rota. Na rota certa. É isso que nós vamos treinar. Esse nome, acho que o Paz até pode complementar aí a minha, né, Paz? O que tu acha? Assim, é fundamental. É fundamental. Então, esse processo que a gente faz é aquilo que eu volto a dizer o que a gente fala. É o treinamento. Tu precisa proporcionar aos alunos um treinamento muito similar do que ele vai ser conduzido. O Ramos falou que é uma preparação para a carreira militar. Então, nesse contexto, você tem como curso preparatório, mas a gente está muito além disso. Nessa preparação. E essa preparação passa pela preparação intelectual, pela preparação física. Então, quanto mais você se sentir preparado, mais autoconfiante você fica ao desenvolver aquela atividade. Eu sou bem fisicamente. Tá, tu ficou 3 noites sem dormir. O cara vai lá no Guiana. Agora você vai nadar 800 metros. Se tu sabe que tu treinou, que aquilo eu tô treinado, eu tô bem. Tu tá cansado? Mas tu vai. Agora, se você, eu não treinei, eu não sei se eu consigo, tu vai ficar pelo caminho. O teu psicológico, a tua mente vai te derrotar. Então, no processo do contexto, fez de manhã, chegou, a PIJ vai começar, mas antes disso o aluno sai cedo de casa, vai pro curso, pega um ônibus, chega lá 8 horas de manhã. Para ele chegar 8 horas da manhã, saímos 7. Para sair 7, ele acordou 6. 5 e pouco, depende de onde ele mora, acorda mais cedo. Chegou lá, fez essa atividade, almoçou. Depois do almoço, normalmente tem um sono. E aí ele é submetido a essa prova, né? Para que ele possa o quê? Trabalhar em cima da zona de conforto dele. E trabalhando tudo isso aí, eu estou falando do empenho de vocês em toda a logística, né? Depois de uma logística avante, tem uma logística reversa, né? Tem que entregar, tem que sair, tem que voltar, tem que entregar o aluno. Vocês o aluno inteiro. Porque assim, uma máxima que o Exército nos fala, o Exército, eu acredito que as Forças Armadas como um todo, mas o Exército, eu falo no Exército que eu conheço, né? Que é o seguinte, inventor começa com I, termina com R, nunca chega a B. Então é o seguinte, todas as atividades que nós fazemos, por exemplo, junto com a Rota 405, os testes físicos de desempenho que a gente faz, né, uma certa periodicidade lá no curso, tudo com médico, tudo acompanhado, de testemunha, com um profissional da saúde, sempre porque a gente tem um compromisso. Então, tudo é muito lindo até a hora que um aluno, Deus o livre, acontece alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem um compromisso com a integridade dos alunos. Isso é um compromisso nosso e um compromisso teu. Porque também eu tenho certeza que a tua pista, ela é testada, ela é verificado aquilo que pode dar errado. Aquilo que pode dar errado depende de um grau eliminado. Então, assim, aí que eu te digo que o curso é coordenado, dirigido e pensado por militares. Porque isso a gente tem a experiência. Tá na essência, Porque tá na essência quando tu vai fazer um negócio. Cara, é nítido assim, tanto eu quanto o Paz, a gente tem que fazer um planejamento. A primeira coisa a gente já pensa no que vai dar errado, nas condições de segurança. Isso aqui pode dar um errado, isso aqui o aluno pode comprometer a integridade dele. E a gente quer pegar o aluno, entregá-lo para a escola militar inteiro, sadio, em condições. Deus o livre, ser o curso causador de um problema de saúde. E com conhecimento, né? E com conhecimento. Então isso é Eu lembro que quando nós fizíamos a primeira pista de orientação, a preocupação do pai era, Giovanni, está muito difícil. O pessoal vai ficar quanto tempo no percurso? E claro que a nossa expertise, né, tanto do cenário militar e do cenário de competição, a gente trabalha com isso, né? De ter
de colocar Isso. o orientista dentro da sua idade, conforme a sua idade, conforme o seu grau técnico, conforme a sua dificuldade técnica. Então, a preocupação do pais era como é que está o percurso, como está o percurso, que dificuldade, quanto tempo eles vão ficar no percurso. Eu disse, não, fica tranquilo que o percurso está pensado, é para novatos. Aí o pessoal foi lá e teve gente que fez em 7 minutos. Aí teve gente que fez em 1 hora, 40 e poucos minutos, 1 hora. Né? Então tem essa disparidade, né? Mas o percurso todo foi pensado para aquela categoria. Na segunda oportunidade, o pai disse dar só mais uma voltinha só mais um clique ali. Nós fomos lá e fizemos mais um cliquezinho lá, levamos para Nova Santa Rita, já tiramos eles da trilha, já colocamos mais no mato, né? Mas o pai estava lá, estava preocupado, quanto tempo vai ficar. Né? Eu vejo que tu fica mais de fora, fica mais ali olhando, administrando. E eu tô na parte toda. Tu tá no todo, né? E o pai vem, procura a gente e pergunta, diz, não, fica tranquilo que o pessoal vai chegar. Não, eu só fico nessa parte de administração geral, porque eu tenho a certeza de que está sendo muito bem feito. Eu tenho confiança de que o pai faz aquilo ali de uma forma segura, porque se fosse comprometer o nome do curso, eu teria que estar ali, já pensou? Da parte que toca a rota, eu agradeço a confiança. Isso aí, cara, tu falou um ponto muito importante. Porque é o seguinte, como é um esporte novo, tu não pode desestimular, mas ao mesmo tempo tu também não pode fazer de qualquer jeito, né? E realmente tu tem um know-how pro negócio, porque tu chega no ponto certo. O aluno ele tem um certo grau de dificuldade e o que deixa motivado a ele a prosseguir nesse tipo de atividade, né? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa, o cara ele te apresenta aquela atividade de uma maneira tão dificultosa que você não quer mais fazer. Você faz uma vez, cara, isso aqui eu não quero mais fazer. Nós tivemos a estreia agora na Rota 405 de 2 orientistas, uma com 82 anos e a outra com 75, se eu não me engano. E a preocupação nossa é a seguinte, elas têm que sair na partida e tem que chegar. Claro que elas ainda estão na fase do acompanhados, né? Mas uma já quer se aventurar sozinha. Eu digo, calma, que aqui é passo a passo. Quando eu tiver a certeza que você tem a convicção do que está fazendo, né? Tomando as decisões corretas, com o mapa, estando com o mapa orientado. Vou fazer um parênteses aqui. O Ramos ele tem uma história que ele conta toda vez de alguém da turma que foi para uma missão, não soube ler um mapa e tomou uma decisão errada e era para uma apresentação para generais olhar. E eu disse, cara, então a gente traz muito isso para a Rota 405, é mais ou menos com essa essência que a gente trabalha. A pessoa vai olhar esse podcast e vai se lembrar que E aí eu falo assim, a gente o orientista só vai sozinho quando a gente tiver a certeza que ele consegue tomar as decisões certas e só vai mudar de categoria quando a gente tiver certeza que eles estão em condições de mudar de categoria, subir o nível, né? Então a gente tem essa preocupação. E vocês estarem preocupados com isso também nos dá essa segurança. Não, vamos fazer conforme o Sparta está pedindo, conforme o educador físico está pedindo. Vamos dando um cliquezinho aos poucos, né? Acho que hoje nós chegamos num ponto adequado, porque a última que nós fizemos ficou dentro do tempo esperado. A gente criou uma ansiedade no início ali, porque de fato o pessoal estava demorando mais do que... Mas quando começou a chegar, deslanchou. E inclusive quem chegou foi uma dupla feminina, né? Foi muito bacana. Então a gente deixa a gente mais tranquilo ainda também, que realmente o percurso estava adequado, cumpriu a finalidade, estava dentro daquilo que vocês nos pediram. Vocês já falaram isso, né? Mas eu volto a perguntar, né? Que o feedback dos alunos de vocês, essas atividades que vocês têm feito extra classe, a corrida de orientação em particular, você já disse que teve um aluno que mudou, já disse que ele estava determinado a fazer o concurso militar porque ele fez o percurso de orientação e tomou essa decisão em função. Mas é um caso, vocês têm mais casos, existem... Isso não só para orientação, mas de toda metodologia de vocês, o feedback desses alunos. Todos eles, quando voltam desse exercício, a gente nota assim, uma diferença neles. Assim, primeiro, porque quem já procura a carreira militar já tem alguma noção de alguns atributos, né? E quando eles veem que a orientação é algo que vai ser ensinado, é aquilo que eu digo sempre, não é só dos militares, não, mas dentro da instituição militar vai ser ensinado.
Então ele sabe que ele vai ter contato com aquilo ali. Então assim, eu vejo que os alunos, eles vibram com aquilo, eles gostam. E eu vou te dizer que até os que de repente não se saem tão bem, eles voltam, não, mas eu gostei, eu tive um ensinamento, né? Não existe uma frustração. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente pensou, cara, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade com eles. E isso eu pensei várias vezes. Pô, daqui a pouco eu vou estar desincentivando o camarada lá de ir, porque ele já vai com aquela concepção, quando ele chegar na SpaceX, por exemplo, vai ter instrução de orientação, ele vai ser, pá, mas na última instrução de orientação eu não me fui muito bem. Não. Eles voltam felizes, porque assim, ó, qual é o pensamento? Que bom que eu errei aqui, porque lá eu não vou errar. Eu já tive eu quebrei o gelo. O Sparta me proporcionou essa quebra de gelo, algo que foi muito bem montado, muito bem feito, então a gente sabe que eles têm E outra coisa, né? Tu tens um compromisso, agora assim, tu criou um monstro, porque eles têm uma excelência na montagem, né, pai? Eles têm um modelo de referência na montagem. Deus queira e tomara que ao longo da carreira eles encontrem pistas tão bem montadas, com a segurança, com o conhecimento, porque eles têm aquela referência. Tu já imaginou o aluno, ele teve essa referência e vai chegar lá e o instrutor faz uma pista, ele vai... Cara, eu já vi uma pista. Então assim, os nossos alunos, eles têm referência positiva disso, eles aprendem com os erros e eles jamais voltam desmotivados. Todos eles gostam. E esse trabalho em equipe, como é importante tu tirar o aluno da sala de aula. A gente não tem noção de como assim, ó, um ano de um estudante se preparando para um concurso da SpaceX, da AFA, da Escola Naval, seja qual for o concurso, em que ele fica só estudando, da casa pro curso, do curso para casa, passa o final de semana no curso, sábado, domingo estudando. Quando tu coloca ele no mato, ele para correr, para suar, em que eles interagem, em que eles estão em equipe, cara, como isso é importante, cara. Como isso é importante, como eles voltam diferentes, como eles... Independente do resultado. E é o que eles vão fazer, de fato, é o que eles vão fazer, porque ninguém vai trabalhar isoladamente na força. O alcance desse tipo de atividade, a gente recebe o feedback do aluno que está lá. Não que só tá do lá, aluno que está na SpaceX, que está na AMAN. Também. Assim, porque assim, ó, a gente recebeu do aluno que estava na SpaceX. Ó, a atividade de orientação foi muito importante. Porque quando eu tive essa instrução, eu já tinha conceitos sedimentados, eu já sabia fazer. E lá ele ratificou, complementou, mas não era uma coisa assim que ele estava totalmente fora. Então tu vê que o alcance não é só ali como o Ramos falou, do aluno ver que é importante para mim, bacana, por um crescimento pessoal, sair da sala de aula, mas para o outro que já está na carreira, né? E, claro, o que foi feito, a forma como você conduziu, a forma como a pista estava montada, o desempenho dele, criou um aspecto positivo quando ele chegou, claro, sobre outras condições, avaliando outros atributos da área afetiva, mas ele teve um desempenho muito bom face ao que ele aprendeu quando estava no curso. Então, assim, cara, a contribuição, isso é o que fica, entendeu? A nossa contribuição, tudo o que você passou, o que o curso proporciona, o que você fez, o que você vai estar fazendo, isso é o mais importante, né? A sociedade, tudo carece de valores. Os valores são o que ficam. O restante vai passar, vai ficar na lembrança. É como a gente fala, eles vão criar amizades hoje, que a gente vê ao longo do curso, que muitos deles vão estar junto na SpaceX, vão para a mãe e vão se encontrar. Cara, onde é que a gente se conheceu? Lá no curso, em tal ano, que a gente estava estudando, tal. E hoje a gente está no meio da carreira, no início, no meio, no final, que acontece com a gente, que a gente vê, e o que está acontecendo com eles. Então, são os valores. Isso é o que é o principal motivador de desenvolver todas essas atividades. Bom, eu não podia... Eu confesso que eu tô um pouco emocionado, né? Porque a gente trabalha bastante para fazer essa entrega, né? Para o Sparta, para todos os nossos clientes, né? Semana passada eu tive lá visitando o Sparta e antes eu e a Lucélia, que é a sócia da Rota 405, nós tomamos uma decisão. Nós estamos, a Rota 405 esse ano está fazendo, sob coordenação da Federação Gaúcha de Orientação, está organizando o 4º Campeonato Gaúcho de Orientação na cidade de Nova Santa Rita, lá onde vocês participaram do ano passado, retrasado. Não, passado, né? Passado. Que vocês estiverem em Nova Santa Rita. E nós vamos fazer lá o 4º Campeonato Gaúcho de Orientação de Sprint. E vou passar aqui pro Ramos, né, um voucher de desconto para os alunos Sparta.
porque essa parceria Sparta Rota 405, eu tenho certeza que nós vamos estar sempre trabalhando para fazer a melhor entrega, e eu acho que fruto disso a gente vai conseguir dar vida longa para essa parceria, né? Quem quiser, eu sempre digo, quem quiser conhecer Sparta já começa no site da Rota 405, vai estar lá a logomarca deles e o link. Eu vi hoje. E o link direcionando para o site do curso, entendeu? Então a gente faz gosto, né, de ter o Sparta como parceiro, né? Tá no nosso link de parceiros lá. E eu vou passar aqui para ti, Ramos. E o Rafael, então, é um voucher dos nossos do evento e dos alunos. Então, todo aluno Sparta, todo aluno que for aluno alto Sparta. Nível aí, posso mostrar aí, ó. Alto nível. Então poderia ser. Eu esperava mesmo. Não esperava nada. Então, todo aluno que quiser participar conosco lá, nós temos. Para estudante, nós temos um valor que já tem um desconto bem interessante. E para o aluno Sparta, então, a gente tem mais um voucher aí, descontando aí, contamos aí com a participação. O Rafael me perguntou, mas é na floresta? Eu digo, não, é na cidade. Daí ele pensou assim, né? Eu digo, combate à localidade. Combate à localidade também faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora. A gente fluiu, a gente trocou informações que são preciosas, né? Tanto daquilo que o Sparta oferece, aquilo que a Rota 405 oferece e o que a atividade corrida de orientação oferece, né? Na essência da ferramenta capacitação, dentro dessa ferramenta capacitação, que é o que nós divulgamos, né? Que é está voltado para o ensino. Né? Na nossa ferramenta de capacitação, nós temos os dois cenários, as duas variantes. O ensino, né? E o corporativo. E eu acho que a gente está tendo sucesso. Tá? E eu agradeço muito, né, a presença de vocês aqui. Foi efetivamente gratificante, né? E transmitir aí para quem nos ouve, para quem nos assiste, todo esse conhecimento. Nós que agradecemos aí. Quando o Paz me falou que nós iríamos fazer uma atividade aqui do podcast, eu inicialmente disse, mas podcast não, mas como é que é isso aí? Aí ele, não, é com a Rota 405 nos convidou, não. Então eu vou. A gente agradece, Giovanni. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Sem dúvida a gente vai ter um alcance importante sobre isso. Pelo espaço que a gente tem de passar esses valores tão raros hoje em dia, né? E por ver que... por gente ter trabalhado dentro da força e hoje ver que você está como diz o jogador de futebol, né, em outro patamar, né? Então, a gente agradece, muito feliz aí por Ramos ter proporcionado essa oportunidade de estar no curso. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? Pela excelência do trabalho que ele faz, da montagem, da forma como pensa e pela parceria, que é o mais importante, e juntamente contigo também, pela parceria que está com a gente, pela nossa amizade. Então, não tenha dúvida que ouvi isso de quando eu estava em Natal de um colega meu, né, cara? Quando tu faz de coração, até quando vai dar errado, alguém te ajuda para dar certo. É verdade. Isso aí é a maior certeza que tem. É verdade. Então, e graças a Deus por nós estarmos aqui, por termos essa oportunidade, nada é em vão, né? E eu acredito que nós vamos prosperar muito, 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 muito. Coisas que nós não imaginamos. Sempre juntos. Sempre juntos. Obrigado. A equipe obrigado. não racha jamais. Não racha jamais. Encerrando, então, vamos ficando por aqui. E pela conversa que tivemos, então, com o Ramos e com o Paz, podemos considerar que estamos na rota certa na divulgação da corrida de orientação e suas possibilidades. Considerando, então, a vertente capacitação, que é uma das vertentes que a Rota 405 trabalha. Como podemos ver, né, ela tem somado aí na evolução dos alunos do Sparta, né? E por hoje é só, pessoal, né? Se liga na rota, um forte abraço e até o próximo episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, não gostei, comente sempre, né, para direcionar melhor o nosso trabalho. Aqui na Rota 405, ensinamos a corrida de orientação como forma de lazer, capacitação e esporte. Escolha seu jeito de aprender.